Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 5.1 Ao vencedor, tudo. Primeira parte. Desde a mudança, o Sr. Eupídio decidiu custear o primeiro ano escolar de Jean, matriculando-o num colégio particular, pois, quando a família chegara à cidade, não havia mais vaga nas escolas oficiais. Eupídio trazia um intenso brilho no olhar quando informou aos pais de Jean. Já que fui eu quem convidei vocês para morar na cidade e como está difícil arrumar vaga escolar, com todo o prazer assumo o pagamento das mensalidades do estudo dele. Rufina, vendo encaminhar-se o futuro de Jean, agradeceu a Deus, pensando: ele tem 2 pais. Desde que começou a estudar no novo ambiente, Jean maravilhou-se com as grandes instalações escolares, principalmente pelo fato de que cada matéria era ministrada por um professor. Vindo da zona rural, onde uma única professora lecionava todas as matérias, e assim mesmo em classe dupla, com 2 séries simultâneas, a nova estrutura pedagógica causou-lhe agradável assombro. Foram grandes suas dificuldades, tendo que colocar cada matéria num caderno, pois, durante 4 anos, aprender a registrar todas as aulas em apenas um. A surpresa maior, porém, foi-lhe reservada para as aulas de educação física, realizadas no outro período, num campo de futebol. Teve que comprar uniforme padrão e logo ao chegar à primeira aula foi ridicularizado por um colega, pois seu uniforme era o dobro do tamanho. Ô caipira, esse calção era de um boi? Rufina comprara aquele uniforme por ser mais barato, já que tinha defeito. Jean enfrentou o zombeteiro, disposto a brigar. Livrou-o do constrangimento, o início da aula. Rodrigues, o professor, jovem e de porte atlético, reuniu todos os alunos e iniciou a aula, transmitindo-lhes vários avisos, explicando que, em suas aulas, muito se comunicaria com um apito. Um apito longo, reunião ou formatura. Um apito breve, quem ouvir deverá verificar se estou chamando. Nesse caso, vir correndo para mim e se apresentar em voz alta. Aluno tal. Pronto. 2 apitos breves. Execução. 3 apitos breves. Dispersão. Finalizou as recomendações, dizendo: em minhas aulas ninguém anda, só corre. Um engraçadinho não resistiu ao trocadilho. De quem? Rodrigues aproximou-se dele e determinou: quando eu der 2 apitos breves, você sai em disparada e vai dar 3 voltas no campo de futebol. A seguir, apitou 2 vezes, quase dentro do ouvido do aluno que brincara. Este, meio sem jeito, começou a correr. Rodrigues alcançou-o, puxando-o pelo braço. Em minhas aulas só se corre no sentido dos ponteiros do relógio. Invertida a direção, o aluno reiniciou o pagamento do castigo. Rodrigues aproximou-se de Jean e do colega que trouxera do seu calção. Então vocês querem brigar? Nenhum dos 2 respondeu. Ué, ficaram mudos? Silêncio ainda de ambos. Um aluno interferiu. O Toninho gozou do calção dele. Ah, então é isso? O Toninho é crítico de moda masculina? Todos gargalharam. Como o Toninho provocou e o outro aceitou, os 2 vão dar 3 voltas no campo. Apitou 2 vezes, forte.
Embaraçados, os dois partiram no encalço do primeiro castigado, que já estava completando a primeira volta. Rodrigues gritou: Dos dois, o que chegar por último terá uma volta de sobremesa. Os três aumentaram a velocidade. Deixando todos incrédulos no que viam, Jean acelerou espantosamente. Logo passou Toninho e, ao fim da terceira volta, chegou alguns metros à frente daquele que tinha saído primeiro. Toninho teve que dar a quarta volta. Rodrigues dividiu a turma de 30 alunos em 10 equipes, numerando-as de 1 a 10. A seguir, todas as equipes deram uma volta no campo, correndo, sendo o tempo gasto cronometrado individualmente. Os 10 alunos que completaram a volta em menor tempo foram agrupados em 2 equipes, de 5 cada. Sem nada a comentar, Rodrigues já sabia que naquela turma havia uma promessa para o atletismo escolar. Jean. Após as 2 equipes correrem outra volta no campo, os 2 primeiros colocados foram postos lado a lado, logo partindo para a volta que apontaria o campeão e o vice-campeão. Jean completou a volta quando seu colega estava a 2/3 do percurso. A seguir, a turma foi dividida em equipes para jogar voleibol, basquetebol e futebol. Rodrigues, por 3 meses, orientou Jean como melhorar ainda mais suas corridas. Quando houve o campeonato escolar de atletismo regional, com participação de escolas de 11 cidades, o colégio de Jean foi campeão absoluto em corridas, graças a ele. Venceu as provas simples de 100, 200, 400 e 800 metros, as com barreira de 110 e 200 metros, e ainda ajudou decisivamente nas provas de revezamento de 100 e 400 metros, ambas conquistadas também por sua escola. Admirado de início por colegas e professores, já teve a cidade aos pés no encerramento do campeonato. Tantas vezes subiu ao pódio para receber as medalhas de campeão, que noite após noite sonhava que o degrau mais alto era só dele. Se você aceitar nosso convite e passar a competir pelo nosso clube, poderá frequentá-lo com sua família, além de ganhar prêmios em dinheiro a cada vitória. O convite tentador partiu do presidente do melhor clube da cidade. O convite foi aceito na hora. Jean recebeu um título de sócio-atleta. Vencendo todas as provas que competia, logo se tornou conhecido e apreciado por pessoas importantes da cidade, sócias do clube campeão. Terminado o ano escolar, Eupídio congratulou-se com Jean, abraçando-o demoradamente. Vendo Rufina chorar, procurou confortá-la. Sabe, dona Rufina, o Jean é tão bom aluno que não foi difícil conseguir com a direção da escola que ele ganhasse uma bolsa de estudos até o fim do curso. Rufina agradeceu. Senhor Eupídio, Deus lhe pague. Sei que o senhor tem muita força lá na escola, pois todos o admiram e respeitam. Nada disso, nada disso. O mérito é do Jean. Voltando-se para ele, recomendou. Só não pare de estudar, meu filho. Jean revelou. Quando o senhor disse na semana passada que tinha uma surpresa para mim, nunca imaginei que fosse tão boa. Agora não preciso sair desta escola onde já tenho tantos amigos. Tudo farei para merecer a confiança que todos depositam em mim. Eupídio, fraternal e respeitoso, passou um braço pelo ombro de Rufina e o outro em Jean, unindo-se aos dois. Disse: Sei das dificuldades financeiras de vocês, e por isso pensei num jeito de ajudá-los. Respirou longamente e completou. Para Jean poder continuar a estudar, treinar e competir, além de trabalhar para ajudar em casa, a partir deste instante passa a ser
garoto propaganda do nosso grupo. Aduziu. O salário é 3 vezes o do armazém. Na assinatura do contrato, a título de luvas, a casa em que moram passa a ser de vocês, com escritura definitiva. Hipnotizados, Rufina e Jean olhavam Eupídio sem saber como agradecer. Jean sentiu-se um vencedor. E, ao vencedor, tudo. No plano espiritual, houve importante reunião para a reformulação do programa reencarnatório de Laércio e de todos os envolvidos no seu drama. Dionísio, que havia convocado a reunião, coordenou-a, iniciando com uma prece. Mestre Jesus, amado irmão, rogamos sua bênção para todos nós, espíritos muito falhos ainda, mas que buscamos as luzes evangélicas para clarear nossos caminhos. Assim seja. A seguir, explicando o porquê da convocação, informou que a palavra seria livre para perguntas e comentários e convidou Aristides, espírito encarregado de amparar Laércio, para se pronunciar. Comentou Aristides. O hospital psiquiátrico, a exemplo de outras instituições nas quais seres humanos do mesmo sexo vivem em regime forçado, traz submerso à primeira vista um grave problema: o homossexualismo. Não são poucos os homens ali internados, muitos deles há vários anos, que sucumbiram às exigências sexuais e às injunções ambientais, promiscuindo-se. Os relacionamentos espúrios ocorrem, geralmente, na silenciosa cumplicidade da noite, como que se os envolvidos tivessem vergonha do sol. Por si só, esse procedimento deixa à mostra a escuridão maior, a dos espíritos envolvidos em tão grande anormalidade. Ante o espanto de Antero e de outros companheiros, Dionísio interferiu. É plano na doutrina espírita que tais práticas, como todas as demais contrárias às leis naturais, processam-se com participação de encarnados e desencarnados, todos desajustados. Prosseguiu Aristides. Laércio, a princípio, foi tentado a ceder às inúmeras abordagens que sofreu por parte dos líderes. Reagiu bravamente a tais investidas, delas se livrando, ajudado por 2 fatores: os constantes sedativos que o prostravam quase que o tempo todo e a falta de dinheiro. Embora o sexo fizesse reclamos naturais, tão grande era e é seu desgosto por ter sido injustamente condenado, que sem dificuldade conseguiu superá-los. Os espíritos que o haviam desencaminhado no caso do alcoolismo o abandonaram? No mesmo instante em que ele não mais bebeu. No momento, o que mais o prejudica é o fato de, a par do desgosto, haver-se enraizado nele um grande ódio, dirigido a não sabe quem. O verdadeiro assassino de Dirce, culpado de toda a sua desdita. A lembrança da amante que a morte precocemente surrupiou a sua convivência é outra dor inextinguível. Sincero consigo mesmo, não consegue hoje definir com integral certeza se amou Dirce. Reflete que ela, em sua vida, representou momentânea solução para seus problemas conjugais. Fugaz solução. Mas se penitencia, culpando-se pela morte dela. Interferiu Antero. Em alguns momentos, consigo aproximar-me dele e vem-lhe à memória a figura da esposa e do filho, mas logo afasta essas imagens para perder-se no labirinto mental que engendra com dificuldade a carta do verdadeiro criminoso. Em grande conflito, ao pensar na família, sente-se enredado num turbilhão, preso à voragem da paixão pela qual subtraiu do seu comportamento a responsabilidade conjugal. Suspirou Dionísio.
Todos nós, quando erramos, cedo ou tarde ouvimos um estrondo na alma. É a voz da consciência alertando-nos quanto ao dever. Continuou Aristides. Laércio não sabe como administrar a crise que se instalou em sua alma, fazendo-o joguete de um cruel destino. Quando tem momentos de lucidez, pensa em todas as nuances da sua vida e, por mais que tente, não consegue encontrar um escoadouro para os tormentos que o avassalam. Considerou Dionísio. Se as pessoas soubessem que a loucura ronda as reflexões ao longo de um cativeiro pela impossibilidade de encadeamento na mente, onde se fragmentam pela perda do maior bem do ser humano, a liberdade, pensariam 300 vezes antes de cometer desatinos. Prosseguiu Aristides. E para piorar, com as doses maciças de sedativos que involuntariamente ingerem, não só Laércio, mas os demais pacientes vivem sem viver, sendo tristes vestígios de seres humanos. Quando querem unir um pensamento à memória de outro, turva-se-lhes o cérebro, impedindo que o contexto aflua em elos da lembrança. Daí a angústia plena é um passo. Deus não deixa por um segundo sequer nenhum dos seus filhos. Na situação daqueles infelizes irmãos, talvez lhe seja benéfico não dispor de muito tempo, nem para pensar, nem para lembrar, nem para odiar. Não conseguindo ao menos ordenar as ideias nubladas nesse tríplice infeliz patamar, não lançam traiçoeiras minas nos terrenos inimigos, as quais explodiriam neles mesmos no futuro. Refiro-me aqui aos petardos mentais que a vingança energiza. Seguiu Aristides relatando. Graças a Deus, dentro dele, a recusa ao homossexualismo é total, não havendo um único instante de indecisão. Sua reação às seguidas tentativas que sofreu foi sempre enérgica. Os gerentes do sexo, internos mais antigos, deixaram-no fora desse contexto, não sem antes adverti-lo para jamais se intrometer nos seus negócios. Laércio não quer mesmo saber de nada relativo a isso, mas mesmo assim assustou-se com as ameaças à própria integridade, caso venha a causar a menor atrapalhação. Delatar, por exemplo. Dionísio ponderou. Sabemos que Laércio é de índole rural, apegado com decisão e amor às coisas da terra e do campo. Por ser pacífico, até aqui granjeou simpatia e amizade. Verificamos que dentre os pacientes é o mais equilibrado. Tendo sido afastado compulsoriamente do álcool a que se entregara de par em par, no desvario passional com Dirce, poderá ser elemento de fundamental importância para o plano de atendimento que possamos dispensar, sob as ordens de Jesus, a todo o hospital. Atalhou Aristides. Até os atendentes cedo perceberam que ele não representa perigo. Embora acusado de homicídio, os enfermeiros internos até têm uma estranha quanto equivocada admiração por aquele amante que, no pico de uma paixão, matou o seu amor. Imaginam, com alguma tolerância, que, por certo, Laércio agiu sob o império da paixão, reajustando com a morte da amada alguma desilusão que ela, provavelmente, lhe causou. Tal componente dos crimes passionais, velada e compreensiva aceitação masculina, constitui enganoso paradoxo daqueles que consideram que, para a sobrevivência do amor, quando submetido a desajustes graves, o sangue é a melhor solução. Complementou Dionísio, que, após fixar um ponto no infinito, informou. É tempo de Laércio reconstruir o que destruiu, agora que está quase curado das sequelas do alcoolismo. Aliás, o tempo, sempre o tempo, é a solução para todas as angústias, todas as dificuldades. A ação do tempo é decorrente da lei de evolução, pela qual todos e tudo progridem inexoravelmente. Evoluindo o ser, em sua alma, o bem prepondera sobre o mal,
os crimes rareiam até se extinguirem por completo. E o mundo que abriga tais almas alcança igualmente progresso, usufruindo benesses da natureza com muito maior proveito. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.